Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a gente vai começar agora uma série de videoaulas sobre Spring MVC, tá? Eu preciso que você preste muita atenção nesse primeiro vídeo, tá? Porque basicamente, ele é definitivo para tirar um monte de dúvida em relação ao ambiente, tá? Uma vez que o ambiente ele não é complexo e não é muito difícil de se levantar um projeto para trabalhar com Spring. Só que, como a gente vai utilizar o Maven, né, então vai ter uma série de erros, tá? Chega a ser alguns erros complicados, todos eles relacionados ao próprio Maven mesmo, que ele dá muito bug, tá? Então eu preciso que você preste muita atenção nesses passos dos primeiros vídeos para poder, toda vez que você for criar um projeto, você entender o que você está fazendo e se der algum problema você entender onde você arruma, tá? Principalmente isso. Então assim, vai ser uma série de videoaulas em relação às funcionalidades do próprio Spring, utilizando o framework Spring MVC, né? O próprio, a própria dependência dentro do nosso Maven. Antes a gente vai dar uma explanada no ambiente, ok? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Bom, eu preciso falar aqui, o seguinte, tá? Então, rapidinho a gente vai passar por aqui. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter as variáveis de ambiente, o JDK instalado e a variável do Maven, ok? O meu Maven, como você pode ver, ele está dentro da pastinha Java próximo do JDK. Tá? Foi um local que eu achei bacana para deixar ele. Então, criando as variáveis de ambiente do Java e do Maven, como já foi mostrado no tutorial de Maven, a gente a gente tem um ambiente aí pronto para estar desenvolvendo, ok? Então era só passar isso, que esses passos são necessários, tá? Não adianta começar com Spring sem conhecer o Maven. A gente não vai utilizar as versões de projeto do Spring antiga, as mais recentes agora, né, que o pessoal está utilizando bastante sem XML, que dá menos trabalho ainda, e na questão da produção ela dá uma melhoradazinha, né? Então a gente ganha um pouco mais de tempo aí, de espaço para produzir. Outra coisa importante é ter o Eclipse, tá? Tendo o Eclipse instalado fica tudo certinho, tá? Executa o Eclipse, tá? Tem que ser a versão Enterprise Edition. Vamos criar uma workspace para Spring MVC mesmo, já tinha criado antes. Como eu já havia dito para vocês, eu descobri um monte de bug, de erro do Maven, que a própria documentação do Maven não fala, tá? Então, se você tem dificuldade em criar um projeto no Eclipse, sem ser utilizando aquela ferramenta e sem ser utilizando NetBeans, no Eclipse é um pouquinho mais hard, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o Maven, ele provoca alguns erros, assim, que ninguém explica, mas eu acho que eu identifiquei algum desses erros e eu acho que eu vou conseguir explicar muito desses erros para vocês aqui, tá? Principalmente, assim, a maior dificuldade é com o Maven mesmo, tá? E eu vou mostrar por quê. Logo de início aqui, tá? Se você tiver o framework instalado, eu estou utilizando a versão do Eclipse Luna. Eu acredito que a última edição que saiu foi o Mars agora, e eu ouvi dizer até que não vai ser mais o pessoal está abandonando meio que o Eclipse, né? Então ele vai ser uma ferramenta, continua um open source, mas ninguém tende a mexer mais nele, né? Acho que ele foi deixado para trás pela comunidade. Mas enfim, paciência, né? Ou talvez daqui a pouco o pessoal volte com ele e dê uma melhorada significativa. Então, tendo o Eclipse aqui, a gente vai criar Other, tá? Vamos criar um Maven Project. Okay? Não tem plugin nenhum instalado no meu Eclipse, tá? É a versão Luna, tá? A versão antiga que eu tenho. A Mars, acredito que seja a mesma coisa, sem problema nenhum. Não precisa baixar nenhum plugin para trabalhar assim. Basta você ter o Maven instalado. Você tendo o Maven instalado corretamente junto com as variáveis de ambiente do JDK,
você tem um ambiente íntegro para estar trabalhando aqui, criando todos os mesmos projetos, tudo que eu vou fazer aqui, tá? Exatamente tudo, sem problema algum. Então vamos lá. Vamos pegar o Maven Project. Eu fiz um tutorialzinho do Maven, mas eu não mostrei alguns erros desse, porque ainda não tinha chegado no curso de Spring MVC. Então, vamos dar um Next aqui, pode dar Next também. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar Soft Square, esse é o nome do meu Group ID, e aqui Soft Square também. Tá. Já que ele deu uma duplicada aqui embaixo no package, a gente vai tirar, vamos colocar com .soft square. Pessoal, só para fechar, tá? Isso aqui, um desses aqui vai ser o nome do projeto, o outro vai ser o Artifact ID, tá? Todos eles identificadores do nosso projeto, tá? E aqui a gente tem um package, ok? Então vou dar finish e é a partir daí que começam os erros, tá? É interessante que você, para trabalhar com Maven, você precisa saber o seguinte, você precisa ter internet. Se você não tiver internet, não dá para trabalhar com Maven, tá? Eu explico já já. Vamos dar finish aqui. Começa a criar o projeto. Deixa eu tentar subir um pouquinho aqui, só para a gente ver. Pronto. Aqui eu botei para esconder aqui, mas como eu estou com o WhatsApp no computador, então é provável que não esteja escondendo aqui a minha aba. Beleza, ele já criou. Tá? Logo de cara, se eu for, vamos supor, se eu for rodar, ele já traz um Hello World aqui. Se eu for rodar esse cara aqui sem antes dar um clean, um install, ele dá alguns problemas. Então vou rodar aqui, ó. Às vezes sim, às vezes não, tá, pessoal? Tá, ele rodou, o meu rodou de boa, tá? Mas se o seu der erro aqui, o primeiro passo que a gente tem que fazer, tá? Que eu vou fazer já, desde já, é entrar lá em usuários. Tá? Eu vou fazer tudo do zero porque vamos dizer que aqui deu um erro aqui dizendo que não achou a classe. É muito provável que isso aconteça. Porque na criação do projeto, não dá tempo dele baixar as dependências. Né? Então, todas não, né? Porque no caso aqui a gente só tem uma dependência que ele traz padrão. Mas assim, não dá tempo dele compilar, dele fazer toda a compilação do projeto, tá? Então acaba que a gente acaba sempre dando um erro aqui quando você vai rodar esse Hello World. Isso é comum, isso às vezes varia de acordo com a sua internet, se ela tá boa, se ela tá ruim. Também tem isso. Tá? Então na criação do projeto geralmente dá um erro aqui. Tá? Não deu porque eu já tinha feito, como você viu, estava setado lá na minha workspace Spring MVC. Então eu tinha feito uma workspace antes dessa daqui para fazer o teste. Então dentro aqui do meu diretório M2 repositório, eu já tenho algumas dependências baixadas aqui. Eu vou excluir esse diretório todo aqui, só que para excluir ele, tá? Eu vou até dar um clean antes, para a gente fazer um teste aqui. Tá? Então vamos dar um clean. Vamos ver qual foi o resultado. Success. Agora eu vou dar um install. Run as install. E ele dá um erro aqui. A partir de agora eu já estou com erro. Se eu rodar esse app Java aqui, acho que vai dar o mesmo erro para todo mundo. Tá, então vamos dizer que eu acabei de criar o projeto agora. Se eu rodasse ia dar esse erro aqui. Okay? Então assim, para resolver esse erro, fecha a sua workspace, o Eclipse. É simples. Fecha ele, exclui esse cara aqui, ó. Depois que você excluir ele, vai lá no diretório onde está o seu Maven, o framework. A gente baixou o framework lá.
Tá? Se você não tem esses passos instalados, é interessante que você veja os 6, 7 vídeos que eu fiz sobre Maven, só para ensinar mesmo a instalar o Maven, né? E explicando um pouco, dando uma explanada por cima. Tá? Então eu coloquei ele aqui dentro. Dentro do Maven tem um diretóriozinho bin, tá? Ele lembra um pouquinho a estrutura das pastas, lembra um pouquinho o Apache Tomcat, né? Mas ele é um outro framework para outra coisa. Roda essa bat aqui MVN. A partir desse momento ele criou lá no meu usuário novamente o diretório M2, só que ele está vazio. Tá? Então vamos entrar lá, aqui ó, M2, o repositório está vazio, beleza. Agora sim eu vou rodar o Eclipse depois que o projeto foi criado, ok? Então pessoal, quais seriam os passos agora? Vamos fazer um resumo rapidinho. Tendo o Maven tudo instalado, JDK e o Eclipse funcionando, você criou o projeto Maven. Então você abriu o projeto Maven, tá? Ele é um projeto Java, ele não é um projeto web, ele é um projeto Java com Maven, ok? Do tipo Maven. O que você vai fazer? Você cria o projeto somente, não roda nada, e se rodar é muito provável que deu erro. Fecha depois o Eclipse, exclui o diretório M2, roda, bate novamente para ele criar o diretório, para a partir de agora ele começar a conversar com o diretório de uma maneira mais íntegra, tá? É muito provável, tem alguns conceitos, né, algumas dicas, algumas táticas que fazem com que você crie o projeto já de primeira, que no caso seria por linhas de comando, tá? Mas eu não foco muito em linha de comando, nem decoro linha de comando, porque a gente não vai ficar criando projeto o resto da vida. Vai criar uma vez só e depois programar bastante nele. Então aqui, como é que fica aqui? Agora, enquanto ele faz o build aqui, tá? Enquanto ele está fazendo o build aqui na Workspace, enquanto ele faz o build aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar mais uma pasta aqui, tá? Porque essa estrutura aqui, para fazer no Eclipse, entendeu? De uma maneira bacana que funcione, até mesmo para depois a gente baixar as dependências, ou começar a inserir as dependências aqui, a gente tem a estrutura que a gente cria, a gente tem que criar no braço mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui. Ah, beleza, já deu build, então antes eu vou tirar esse erro aqui que ele está dizendo aqui que não encontrou, ó, encontrou uma dependência, tá? Que é do JUnit. Ele já trouxe automaticamente para a gente fazer um teste. Então eu vou aqui run as clean, começa a fazer download, tá? Tem que fazer um processo por vez, tá, pessoal? Senão, ó, já sumiu o erro. Tem que fazer um processo por vez, tá? Porque senão trava o Eclipse e aí pode dar até um daemon, que é um bug que fica. Aí você tem que reiniciar a máquina ou então dar um Alt Ctrl Delete e matar o sistema, dar um kill lá. O sistema não, né? A JVM. Tá? Principalmente a JVM, ela que dá uma amarrada de vez em quando. Então, beleza. Tendo essa estrutura agora aqui, eu vou dar um install, ok? Tá? Não que seja necessário, eu vou dar aqui, ó, install. E aí ele vai começar a fazer o download aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar só um pause rapidinho aqui, porque o cachorrinho tá querendo sair. E eu vou abrir a porta para ele. Mas enquanto isso, vai fazendo os downloads aqui. E demora um pouquinho, tá? Beleza, pessoal. Então, aqui deu build success, ok? Se eu rodar esse hello world aqui do próprio Maven que ele já me trouxe aqui, tá ok. Então, assim, a gente já tem a estrutura pronta funcionando. Pessoal, toda vez que você tiver um erro, tá? Essa é a minha dica para você, tá? Que de repente tem alguma dificuldade aí com o Maven. Toda vez que der um erro em relação a isso, basta que você saiba se está realmente configurado certinho aqui o POM, ok? As dependências que você vai trazer, fecha a workspace, exclui aquele diretório no M2, dá um clean, um build, tá? O build você pode dar, é um comando mvn,
não, perdão, mvn eclipse traço, espaço, eclipse, dois pontos, eclipse, tá? Dentro da pasta do projeto onde existe o POM, para ele poder dar build. Essa seria a linha de comando, é a única uma das únicas que eu tenho assim de cabeça, né? Fora a mvn version, tá? Não guardo muita linha de comando mesmo não. Porque aqui no Eclipse, se você tiver com a versão bacana, você tem todos os comandos aqui. Então não tem muita necessidade, seja no Linux ou no Windows, não tem muita necessidade de você decorar a linha de comando, uma vez que você vai criar o projeto uma vez só, e depois, né, você só vai codar nele e conhecer a estrutura. Então vamos lá. Aqui tá precisando de uma pasta chamada Resource, ok? Então como é que a gente vai criar? A gente vai criar, deixa eu fazer novamente só para você ver. Então new, source folder, ok? Aí você coloca src, tá? O mesmo caminho lá, main, ok? Main também, barra resources, tá? Recursos, finish, pronto. Então melhorando um pouco nossa estrutura aqui do nosso projeto. Aqui dentro do src, do main, bem dentro do main aqui, onde a gente criou essa pasta resource, a gente vai criar uma outra chamada web app. Web app. E da finish. Dentro da web app, a gente vai criar webinf, uma pasta normal. Web-inf, ok? Tá? E também, bom, é só isso, tá? A gente vai colocar do nosso primeiro exemplo que a gente vai fazer bem mais para frente, depois que a gente criar todo o nosso projeto, está criando somente a estrutura aqui, tá? Essa é a maneira assim que eu acho mais adequada de você fazer quando você for criar, tá? Se você não seguir os passos, não prestar muita atenção, você não vai conseguir, tá? Principalmente nesse lance do Maven, de excluir o diretório M2, ficar atento com a sua internet, tá? Se cair a internet na hora que você roda o Maven, na hora de compilar ele dá um probleminha, entendeu? Porque muda, ele não identifica e acaba dando um erro aqui de split da workspace, né? E ele manda para o wiki lá do erro para você identificar o erro. Aí, com isso, logicamente, você vai ver que você está sem internet, tá? Então, a internet é crucial. O POM aqui também, nas próximas aulas a gente vai estar configurando o POM na mão, na unha, para você entender cada coisa. Não adianta eu simplesmente também ficar copiando e colando aqui, você passa a não entender o que tem dentro do POM e para que serve. Tá? Então, acho que você já sabe muito bem sobre dependência, mas tem os plugins de compilador. Uma coisa importantíssima é como é que eu rodo. Se eu colocar sua Apache aqui agora, pessoal, você vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer isso. A gente vai baixar o Apache, colocar ele aqui. E aí eu te pergunto uma coisa. Sendo esse aqui um projeto que não é web, você não consegue adicionar ele dentro do Apache. Tá? Então eu vou ensinar vocês a dar o start nesse projeto, a rodar esse projeto com o Apache. Tá? Aqui é outro procedimento. Aqui quando você cria um new server que você adiciona o projeto para dentro, não tem como adicionar, porque ele não é um projeto web, ele é um projeto Maven. Tá? Ele vai ter uma estrutura totalmente de web. Tá? Porém, o lance é o seguinte, é que ele acaba não, o Apache acaba não identificando. Então a gente tem que rodar, a gente tem que criar uma diretiva para rodar ele a partir do Apache. Isso é a segunda parte mais importante, tá? Porque para quem está acostumado com o projeto web, o cara às vezes ele não conhece esse procedimento, que é feito tanto pelo Maven, pelo Ant, por scripts, né, por bat, entendeu? Tem várias, mil e uma formas de você fazer, só que assim, tem um jeitinho certo de fazer. Então na próxima aula aí a gente vai estar fazendo isso. Então eu aguardo você aí no próximo vídeo. Por hora, a gente já está com a estrutura basicamente pronta. Se precisar colocar mais coisas aqui, que vai precisar, aí a gente coloca. Mas por enquanto é só a webinf mesmo, web app, tá? Aqui identifica a pasta onde vai ficar nossos JSPs, né? E aqui, né, seria a estrutura lá a outra estrutura onde fica as classes, os bins, o nosso design pattern. Ok? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo.